Boa tarde, galera do bem. Hoje é terça-feira, é dia do nosso encontro, né? E hoje é um dia especial, porque hoje é o dia das bruxas. E eu tô com uma aqui. Ah, tô. Lady Miriam Black. Olha só. Ela é descendente dos celtas, que vocês vão saber já já quem são os celtas. Pesquisadora de cultos, crenças e religiões de povos antigos não cristãos, com especialidade em religião e magia celtas. Bruxa praticante de magia e também escritora. Várias obras, algumas aqui com a gente que nós vamos falar. Eu estou com Lady Miriam Black. Boa tarde. Oi, boa tarde, Lucimara. Obrigada por me convidar. É uma honra estar aqui no seu programa. Obrigada pela sua presença, viu? Eu estou muito curiosa para saber sobre as bruxas, principalmente porque hoje é o dia das bruxas, olha só. É isso aí. Né? É. Mandar um beijo aqui para Ângela Cris de Pascoal. Isso. Que uns falam Ângela, outros Cristina, mas eu chamo de Ângela, tá? Beijo, ela está vendo a gente. Linda. Vamos mostrar esse livro aqui, de cara, Lady, que eu já gostei, uma capa tão bonita. Ali, ó. Deixa eu mostrar ali, ó. Esse é o primeiro, né? Foi o primeiro livro que eu escrevi, o Bruxas Celtas. Deixa eu Na mostrar. verdade, esse daí é o da primeira edição, mas já está indo para a quarta edição, esse livro. E esse livro fala dos povos celtas antigos, né? A gente fala em povos celtas a partir de 1000 AC até 100 dessa era. Peraí que eu vou mostrar outra, viu, Camila? Fica aí. E esse outro livro é o Ogan, que é o alfabeto e o oráculo dos povos celtas. Esse é lançamento recente. Esse é de maio desse ano. Entendi. Quer dizer que, agora vamos falar. Esse das bruxas fala sobre o quê? Esse das bruxas fala sobre os povos celtas, mas com foco na mulher dentro das sociedades celtas e como praticante da religião celta antiga. Então, a mulher é sempre o foco. Vamos falar um pouquinho assim, para nossa galera entender, e eu também. Quem são os celtas? Por que você é uma descendente celta? Bom, os celtas eram povos que ocuparam praticamente toda a Europa, ocuparam a Ásia Menor, estiveram no Egito durante um período aí de 500 anos, a gente pode falar. De onde eles eram? Bom, há várias teorias, mas, na verdade, eles surgiram ali na Europa central, foram descendo e foram se espalhando até chegar nas ilhas, né? Então, Escócia, Irlanda, Grã-Bretanha, País de Gales, Ilha de Man. E também estiveram na França, na Suíça, Suécia, Dinamarca, toda aquela parte ali da Europa, e foram se estendendo Itália, né? Tinham celtas na Itália, até chegar na Ásia Menor. Eles eram, na verdade, sociedades matrilineares, então eles tinham a mulher como foco da sua sociedade, eles acreditavam numa deusa, que eles chamavam geralmente mãe, mas cada tribo dava um nome, e essa deusa, auxiliada pelo seu consorte, o Deus, criou tudo o que existe. E como eles estiveram ali naquela região, a minha família é da Escócia. Então, a minha mãe, meu avô veio da Escócia pequeno, e se casou com a minha avó, que é filha de italianos, que também estava na região ali, né? E a minha mãe, ela teve um breve contato com a minha tia-avó, Catherine, e ela aprendeu alguns rituais, né? E quando eu era pequena, eu a via praticando, tal. E aí quando eu fiquei mais velha, eu comecei a estudar, porque eu sou muito estudiosa, né? Por mais que eu goste de magia, eu também gosto de saber o fundamento das coisas. Por que funciona daquele jeito? Era mesmo assim? E aí eu fui buscar se o que nós praticávamos realmente tinha ligação com os celtas. E eu fui buscar na arqueologia, então eu fui na USP pesquisar, no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, peguei trabalhos acadêmicos de várias universidades do exterior e eu fiz um trabalho bem fundamentado na arqueologia. E eu verifiquei que realmente grande parte do que a gente praticava e pratica até hoje realmente veio dos celtas. Entendi. Galera do bem, hoje a gente está abordando deuses e demônios celtas. Seriam eles ETs ou supra-humanos? Nós estamos sabendo tudo agora. Deixa eu só ler esse resuminho aqui para a minha galera do bem, para eles entenderem bem o que a gente está falando aqui. A mitologia celta é povoada por deuses e demônios que guerrearam com os homens. Essas histórias foram passando de geração a geração e, por fim, foram transcritas por monges católicos entre os séculos 9 e 12.
Partindo-se dessa premissa, quem eram então esses deuses e demônios que em épocas passadas disputaram as terras célticas com os homens? Pois é isso que nós vamos falar aqui hoje. Tem uma descrição, os deuses celtas, não só os deuses, né, mas os heróis, porque assim, entre os deuses, eles eram guerreiros e eles eram magos, feiticeiros, praticavam magia, etc. Os seus heróis tinham força sobre-humana, os heróis celtas, né, das sagas, das narrativas. Então, assim... Isso tudo faz parte da mitologia? É tudo na mitologia. Tá. Né? É lógico que, quando os monges transcreveram, eles distorceram, dando uma certa moral católica, aquela coisa que a gente conhece. Né? Mas a essência está preservada. Então, inclusive, tem historiadores que usam como fonte histórica essas lendas, essas narrativas. E tem umas narrativas muito interessantes, porque eles falam veementemente que os deuses vieram do céu. A gente está falando aí num período, vamos fixar aí, no mínimo de 2000, assim. Quem que voava naquela época, além dos pássaros, né? E tem umas narrativas muito interessantes que eles falam dos deuses vindo e descendo uma névoa sobre a terra que cobriu tudo. E ninguém podia sair, eles não conseguiam ver nada. Né? Que na época eles disseram que era uma névoa mágica. E quando eles saíram, 3 dias depois que eles conseguiram sair, eles viram já a nave lá dos deuses e uma fortaleza construída. Essa, por exemplo, é a narrativa da chegada do povo da deusa Dana, ou Tuatha de Danann, que eles falam. E quem eram os deuses celtas? Então, aí esses deuses eles possuíam armas muito evoluídas para a época. Eles possuíam vários poderes, né, de controlar clima, de mudar de forma, de lançar magias. E eles tinham umas armas muito interessantes que lançavam fogo no céu e fulminavam tudo que estava ao alcance. Ou seja, isso parece alguma coisa assim muito tecnológica, né, para a época. Então, é muito interessante a gente ler essas narrativas, porque parece a descrição de uma nave, por exemplo, descendo, alguma coisa assim. É bem interessante. Tem várias narrativas dessa, várias. Agora, Leide, você acha que os deuses celtas eram extraterrestres ou eram supra-humanos? Eu acredito que muitos realmente vieram de fora. E eu acredito, pelo menos a maioria deles, e eu acredito que os heróis, por exemplo, esses sim, poderiam ser supra-humanos mesmo. Porque eles tinham dotes, eles tinham certos poderes, certas habilidades muito além da capacidade humana. Né? Força, inclusive, coisas assim que eu acredito que seja supra-humano mesmo. Entendi. E como termina esse conto? Então, esses deuses, o Tuatha Dé, era um grupo de deuses que veio, porque naquela época a Terra tinha sido, no caso eles desceram na Irlanda, né? Então a Terra que eu estou falando é a Irlanda, tá? Tem vários contos em vários locais isolados, mas a Terra tinha sido dominada pelos demônios, os Fomorianos, que eram seres gigantescos, totalmente disformes, né? E maus, né? Dominaram os homens. E eles vieram guerrear com esses deuses, com esses demônios. Eles vieram expulsar esses demônios. E dizem, né, que esses demônios vieram das profundezas frias e escuras do oceano. Eles guerrearam com esses demônios, expulsaram esses demônios, mandando-os de volta para as profundezas do oceano e libertando os homens. Mas aí os homens ficaram com medo deles, porque eles disseram, né, vamos dividir a Irlanda, a gente vai permanecer aqui, né, com metade e vocês com metade. Os homens ficaram com muito medo e acharam que eles poderiam, mais para frente, oprimi-los também, porque eles eram muito poderosos, as armas deles eram muito superiores. E aí os homens entraram em guerra com eles, mas, no final, quando os homens já estavam praticamente dizimados, eles ofereceram um novo acordo, a 5ª parte da Irlanda, e dizem que esses homens aceitaram, ficaram 300 homens, isso parece aquela lenda, né, do 300, uma lenda grega, que os celtas eram anteriores. E eles ficaram e eles permaneceram ali naquele condado da Irlanda até o século XVII, os descendentes deles, desses homens que fizeram acordo com os deuses. E depois os deuses foram embora, voltaram para o céu. Então, termina basicamente assim a história. Os deuses vêm, em todas as histórias das narrativas, os deuses vêm, fazem alguma ação e vão embora. Eles vêm do céu e voltam para o céu.
Sempre. É bem interessante. Quer dizer que celta fica onde? No céu? Não, os celtas são os povos, né? Mas, São as pessoas. Mas de onde eles vêm? Os celtas eles vieram de uma miscigenação dos povos do Neolítico com povos invasores que vieram chegando da Europa continental, né? Vieram descendo da Europa mais da parte de cima e se miscigenaram. E eles são poderosos? Os celtas? É. Eles eram bem evoluídos para a época, vamos colocar assim. Dos povos do Ocidente, Lucimar, eles eram um dos povos mais evoluídos, tanto em termos sociais, né? Por exemplo, as mulheres tinham amplos direitos nas sociedades célticas, elas podiam casar se elas quisessem ou não, podiam pedir divórcio, elas tinham direito à metade dos bens, podiam votar, podiam ser chefes de tribos em igualdade com os homens. Então, eles tinham uma evolução muito grande. E, assim, as suas armas, eles criaram a cavalaria, por exemplo, a cavalaria romana, que era aquela potência. Quem inventou tudo aquilo, os arreios, as celas, foram os celtas. Os romanos usurparam dos celtas essa tecnologia. As armas celtas, as espadas principalmente, elas eram de um metal tão leve e tão bem trabalhado que elas eram o equivalente ocidental às katanás orientais. Elas valiam uma fortuna na época, né? Lógico, de alguns ferreiros específicos. Então, assim, eles ocuparam praticamente toda a Europa, em várias tribos diferentes, né? Eles nunca foram uma nação homogênea, mas eles ocuparam toda a Europa. E eles eram muito honrados. Tinha a questão assim de dar a palavra e cumprir a palavra, né? E tinham os seus sacerdotes, que eram as druidisas, que ninguém fala em druidisa, todo mundo só fala em druida, mas elas existiram realmente, elas ficavam mais isoladas nas ilhas, e os druidas. Então, eles eram um povo realmente muito, muito evoluído para a época, assim, se você for ver num conjunto. Entendi. Né? Olha, a gente fica fria aí, que nós temos muito que falar ainda, principalmente porque hoje é dia das bruxas. Eu quero saber por que você é bruxa e o que você faz como bruxa. Já, a gente vai para um break e a gente já volta. Não sai daí, tá? Segura aí. Estou de volta aqui com essa figura incrível aqui, Lady Black. Lady, o que é o outro mundo? O outro mundo é o mundo espiritual celta. Era como eles chamavam, vamos colocar entre aspas, o céu, onde ficavam os deuses e os ancestrais que tinham partido. Só que o outro mundo não era um mundo separado, né, da Terra. Era como se fosse uma outra dimensão. Eram mundos muito próximos. Na verdade, eles tinham uma noção muito exata de dimensão paralela. Tanto que as fadas, as criaturas encantadas, também habitavam esse outro mundo. Fala um pouquinho das fadas. As fadas. Então, Lucimada, você sabe, todo mundo tem medo de bruxa, né? Mas eu brinco, eu falo assim, se as pessoas conhecessem as fadas, as pessoas teriam medo das fadas e não das bruxas. Por quê, hein? Porque, assim, as fadas são seres. Agora, elas se afastaram muito do ser humano, né? Depois da cristianização, elas realmente quase que quebraram com o contato, né? Até por conta da destruição da natureza e tal. Mas as fadas, o que eu chamo de fadas é o que no Brasil se chama de elemental, tá? Os gnomos, duendes, sereias, etc, etc. É que em inglês fairy é um termo genérico, tá? Então, as fadas, elas são seres que cuidam, estão ligadas à natureza, e elas cuidam da natureza. E elas são extremamente temperamentais. Extremamente temperamentais. Então, elas não têm a noção de bem e mal que nós temos, né? Elas são criaturas, na verdade, semimateriais, elas não são exatamente espirituais, mas elas não têm um corpo denso como o nosso. E elas vivem em locais da natureza. E algumas, inclusive, acabam se apaixonando, acabavam, né, se apaixonando pelos homens e os atraíam para o outro mundo, ou para o país delas, que era o país das fadas, que é um domínio do outro mundo onde elas vivem. E Isso fadas, tudo é vero? Eu acredito, sinceramente, eu acredito. Existem muitas narrativas celtas de, por exemplo, pessoas que eles evitavam
atravessar um bosque ao cair da tarde se tivesse neblina. Porque a chance de você adentrar o país das fadas por engano, porque aí se abriam os portais, né? Os CIDs que eles falavam. Abriam-se portais que você podia atravessar para essa outra dimensão. Só que o difícil era voltar depois. Primeiro porque ela era muito diferente, às vezes a pessoa gostava e acabava ficando, às vezes não achava o caminho de volta. E lá o tempo é relativo. Então, assim, as pessoas que voltaram, dizem as histórias celtas, as lendas, né? Que algumas pessoas que voltaram ficaram surpresas quando elas chegaram de volta e constataram que todos os seus familiares tinham morrido. Às vezes, até a aldeia já não estava mais lá, porque elas tinham passado 100, 200, 300 anos no País das Fadas, só que para elas tinham passado algumas semanas só. Elas não tinham envelhecido nada. Então, eu acredito muito nessas narrativas, né? E as fadas, até hoje, elas são assim. Elas se aproximam de quem elas gostam. Então, duende, gnomo, silfo, né? Tritão, elfo, eles se aproximam de quem eles gostam, com quem eles se afinizam energeticamente, que geralmente são pessoas que estão ligadas à magia e à natureza, né, de alguma forma. E, assim, eles são extremamente temperamentais e sensíveis. Então, se eles acharem que, por um acaso, a pessoa está querendo usá-los para alguma coisa, eles se zangam e, inclusive, às vezes, se voltam contra a pessoa. Mas, se eles gostam da pessoa e eles sabem que a pessoa precisa de alguma coisa, eles ajudam. E eles não têm essa noção assim, isso é bom, isso é ruim. Eles simplesmente vão lá e ajudam. Independente de se isso for causar um mal ou não, né? Então, eles são bem diferentes do que a gente vê na televisão, por exemplo, a Tinkerbell, né? Não tem nada a ver. Às vezes, eles nem são pequeninos, eles podem ser enormes, seres com 2 metros de altura, né? Que cuidam de uma floresta inteira. É bem legal, é bem rico. Agora, por exemplo, você falou de alguma forma pessoa ligada à natureza. Eu, por exemplo, moro no mato, adoro o mato, tenho uma ligação muito forte com o mato, com os bichos. Eu tenho a facilidade de ter essa percepção. Como eu percebo um elemento desse perto de mim? Então, Lucimara, provavelmente eles já estão à sua volta. É questão de você prestar mais atenção e é questão de você pedir para eles se mostrarem. Porque, como a gente estava conversando, né, você gosta de animais, eles também gostam. Então, assim, as pessoas que têm esse contato como você, normalmente eles estão por perto. E algumas vezes, inclusive, eles se disfarçam, né? Eles se fingem de bichinhos, de passarinhos, de borboletas, de besourinhos, de macaquinhos, né? Eles fazem isso, mas eles estão por perto, assim. Pede para eles te deixarem vê-los na forma deles, porque eles estão se mostrando como uma planta, eles estão se mostrando de uma forma discreta. Pede para eles te mostrarem como eles realmente são. Provavelmente eles vão aparecer. Porque eu tenho uma ligação muito forte com a natureza e com os animais. Com certeza se mostrar. Você já viu? Eu vi algumas vezes. Eu não tenho a vidência, né, esse dom de magia, vidência, mas nos rituais a gente vê sim, porque a gente entra num estado alterado de consciência, né? A gente muitas vezes entra em transe, quem está participando de um ritual. E eu acabo vendo, sim, vejo. Os do fogo, que são as salamandras, que você vê na chama, né? Tem os da terra, os duendes, gnomos, as próprias, os silfos, né, as que voam, as fadas que voam. Vamos falar um pouquinho da espiritualidade celta. Linda. Como que rola a espiritualidade celta? Que isso é muito bom saber. Os celtas, eles acreditavam... Bom, a maioria dos povos antigos acreditava que, quando o corpo morria, o espírito ia embora para algum lugar, né? Os vikings falavam em Valhalla, os egípcios falavam na barca solar, principalmente os faraós, né, viveriam ao lado dos deuses e tal. Cada povo fala, né, de um jeito. Os celtas também acreditavam que o espírito morria, que o corpo morria e o espírito continuava. Só que eles acreditavam na reencarnação, que a maioria dos outros povos não acreditava. Eles acreditavam que a pessoa morreu, pode voltar. Inclusive, eles aceitavam dívida para a vida futura. É super interessante. Então você não pode me pagar agora, me paga na próxima vida. E era sério isso, era feito um contratinho, porque as famílias iam se entender depois, né, para cobrar isso. Eles acreditavam também na deusa, como eu te falei, que criou tudo que existe, no Deus, e eles dividiam o ano
assim, cada povo celta tinha um costume diferente, tá? Eles não eram uma nação homogênea, mas em algumas coisas eles concordavam. Por exemplo, que havia uma deusa, que era a mãe que criou tudo que existe, era uma deusa de amor, era uma deusa de sabedoria, não era esse deus de terror, que é o deus cristão, né, que impõe punições e tal. Ela era uma deusa protetora, uma deusa de amor. O Deus Pai, geralmente era um Deus guerreiro, né, que protegia a tribo, inclusive, e eles acreditavam que o ano estava dividido, pelo menos, em duas metades, a fria e escura e a quente e clara. E, a partir daí, eles celebravam 2 picos do ano. O pico da primavera, que é chamado Beltane, e o pico do outono, que é chamado Samaim, que, por um acaso, no norte, né, no hemisfério norte, é nessa época aqui. Hoje, especificamente, nós estamos, eu que faço pela Roda do Sul, eu estou comemorando o Beltane, que é o pico da primavera, que é um período de prosperidade, de abundância, de alegria, de luz, né? E no Samaim a gente celebra os mortos, por isso o dia de finados cristão, né? Porque eles pegaram isso dos celtas. E aí, daí eles podiam dividir o ano em outras celebrações. Então, por exemplo, eles faziam as entradas das estações e os picos das estações. Porque eram povos agrícolas, ligados à terra, dependiam da terra para viver, né, Lucimara? Então, eles sempre pediam para os deuses abençoar a terra com abundância, abençoar os animais para ter leite, para ter cria, né, e abençoar as mulheres com fertilidade também. Na época do inverno, proteger que desse tudo certo, que os grãos armazenados durassem até o final do inverno, esse tipo de coisa. E para tudo isso, para todo esse ano, todo esse ciclo do ano, existiam as celebrações, que são hoje as celebrações que se usam na bruxaria, na Wicca e na magia celta e na magia em geral, né? Entendi. Nos celtas, quais os deuses e deusas que você prefere? Você tem preferência? Olha, sinceramente, eu cultuo todos, né? Não, existem muitos deuses celtas, mas o que eu realmente gosto... Quantos, mais ou menos? Só para ter uma ideia. Olha, Lucimara, não dá nem para falar, porque, assim, cada tribo... Eu vou falar dos mais conhecidos, tá? Por exemplo, as deusas. Vamos começar pelas deusas. A deusa Ana, que tem ligação com a deusa Dana, que foi aquela que criou tudo que existe. Por exemplo, tem muita gente que cultua a Brígide, que é a deusa do fogo, a deusa da chama da vida. Também ela é curadora. Tem o deus, tem a Morrigan, que é de uma divindade tripla. Os celtas tinham muitas divindades triplas, né? Cada deus tinha 3 facetas. Então, Morrigan tem a Morrigan, a Babdi e a Masha. São 3 deusas feiticeiras, guerreiras. E, inclusive, a Babdi, especificamente, ela era representada por um corvo e ela era invocada durante as batalhas, porque ela espalhava o terror e o pânico entre os inimigos, tal. Então, mas essa daí a gente não invoca, não, porque é meio complicado, né? A gente só honra e pronto. E eu pessoalmente, eu gosto muito de Ogma, que é aquele que eu te mostrei, esse do livro aqui. Uhum. O deus Ogma, na mitologia celta, ele era um deus guerreiro, mas ele também era um deus da eloquência e da poesia. E foi ele que ensinou o Ogam para os homens. Então, foi ele que trouxe o Ogam, gente, para quem não sabe, é o alfabeto... Como que funciona a Ogam? Isso. O Ogam, quem já ouviu falar de runas, por exemplo, né, as runas elas têm 24 símbolos e uma runa branca, que era um alfabeto, mas também era um oráculo. As runas foram inspiradas no Ogam, inclusive em termos estruturais. Tá? O Ogam era um alfabeto celta, originalmente composto por 20 letras ou símbolos, mas ele era usado apenas magicamente, porque ele era tão sagrado, Lucimara, que só as druidisas e druidas conheciam esses símbolos. E os celtas eram tão evoluídos intelectualmente que os druidas e as druidisas, para se comunicarem, eles escreviam em grego ou em latim, mas nunca em Ogam, porque o Ogam era muito sagrado. Então, eles só escreviam em peças mágicas, em coisas mágicas, assim. Fala mais um pouquinho dos rituais celtas. Dos rituais. E aí, cada símbolo ogâmico tem um significado. Os deuses celtas... os deuses celtas, você pediu? As celebrações.
É que o Xandão me interrompeu aqui, que ele me trouxe uma pergunta para você responder. Deixa eu aproveitar e fazer. É o Guilherme, lá de Guarulhos. Oi, Guilherme. Guilherme Mariano. Ele pergunta o seguinte para você. Os seres elementais, eles podem ser ruins e bons ou são todos neutros? Como que funciona? Então, Guilherme, é aquilo que eu estava falando. Eles não têm a nossa noção moral de maldade. Não é maldade, é uma questão de eles gostarem da pessoa ou não. É lógico que, dentre os elementais, a gente tem, inclusive, evolução, né? Então, tem aqueles elementais que realmente são muito mais temperamentais e tem aqueles elementais que relevam mais, vamos colocar assim. Ignoram mais as paixões humanas, né? Mas eles não têm a maldade, não é maldade. É uma questão deles gostarem de você e eles decidirem que eles vão te ajudar ou simplesmente não gostarem e se retirarem do seu convívio. Tá? Em geral, é assim, tá? Não é que eles vão te fazer mal, não é isso. Alguns até podem, que são os menos evoluídos, mas, em geral, eles simplesmente se retiram se eles não gostam. Tá? Entendi. E, Leide, os sacerdotes? Quem eram os sacerdotes dos celtas? Como que funcionava? Então, os celtas eram... existiam duas vamos colocar castas sacerdotais. As druidisas, que ninguém fala nelas, fala-se muito pouco, mas os autores clássicos relataram a existência das druidisas e dos druidas. Os druidas eram mais conhecidos. Por quê? Porque os druidas viviam nos bosques de carvalho, eles eram responsáveis por julgar os processos, as pendências entre os vizinhos dentro das tribos. Então, eles distribuíam a justiça, eles eram legisladores, como se fossem legisladores. E quem eram os druidas? Eram homens comuns, mas eles começavam o treinamento deles ainda muito criança. E um treinamento druídico demorava em torno de 19 anos para se completar. Nossa. Considerando que naquela época o povo morria com uns 30 a 35, é praticamente a vida inteira, né? Então, desde pequeno, com 6, 7 anos, as famílias já, se elas percebiam que a criança tinha um certo dom e tal, elas já encaminhavam para viver com os druidas nas florestas para serem treinados desde cedo. Eles eram instruídos em artes, em ciências, nas leis e nas tradições da tribo. E por que ficavam nas florestas? Porque era lá que eles tinham maior contato com o outro mundo através dos grandes carvalhos e das grandes árvores. Eles diziam que as árvores eram antenas que traziam o conhecimento dos deuses até nós na Terra. E eram? Eram, ainda são. Ainda são. Ainda né? são. Que a gente matou quase tudo, mas o que sobrou a gente consegue, né? A energia das árvores, ela conecta a gente com os deuses, mas ela também põe os nossos pés no chão. Então, ela mantém o nosso equilíbrio, isso energeticamente falando. Então, por exemplo, você toca uma árvore, você abraça uma árvore, você renova a sua energia através dela. Há muito tempo atrás eu li sobre isso, sobre abraçar a árvore. E eu abraço. Ah, com certeza. É muito legal, porque existe uma troca de energia. Então, assim, se você estiver muito carregada com energia negativa, isso é retirado de você e é reposta uma energia totalmente nova, uma energia, né, de equilíbrio e de força que você precisar. E aí, ainda dos sacerdotes, tinham as druidisas. As druidisas, mesma coisa, o treinamento delas começava muito cedo, com 6, 7 anos, só que elas ficavam isoladas nas ilhas. Ilhas só para mulheres. É provável que daí que surgiu a ideia dos conventos, né? E elas só vinham para as tribos na época das grandes celebrações anuais, que eram esses picos de estação, principalmente Samaim e Beltane. Entendi. Leide, e qual a maior importância do povo celta em relação a todos os povos? Qual a fundamental importância? Olha, Lucimar, eu acho que... Bom, eles tinham... eles deixaram para nós hoje... Eu vou falar o que eles deixaram para nós hoje, né? 85% dos rituais da Igreja Católica foram copiados, usurpados dos povos celtas, né? Então, aquela roupa do Papa, branca e vermelha, era igualzinha dos druidas, e uma série de outras coisas. Mas eu acho que o mais importante era... Então, a Igreja Católica teve muita influência. Eles usurparam os rituais celtas porque eles não conseguiam fazer os celtas pararem de celebrar os seus deuses e de amarem e respeitarem as suas mulheres.
né? Então, por exemplo, Beltane, que tem as fogueiras, que o pessoal pula, tal, isso daí é costume celta. Virou festa de São João, porque eles colocaram nomes de santos católicos, né? Para poder tornar aquilo ali um festival católico, uma comemoração católica, né? Mas, assim, o Natal é celta, a troca de presentes é celta, a árvore de Natal é germânica, provavelmente celta, a guirlanda é celta, a ceia é celta, tudo aquilo é celta. O dia de finados é celta, tá, gente? Para quem comemora finados, é celta, né? Porque os celtas celebravam os seus mortos e com grande respeito. E o que eu acho assim, mais legal dos celtas é o quanto eles amavam e admiravam suas mulheres, porque eles tinham profundo respeito pelas mulheres. E os romanos tiveram muito trabalho para acabar com isso, para destruir a figura da mulher, né? Então, eles tornaram a deusa uma influência, né? Porque, pela Igreja Católica, a mulher é culpada por todas as mazelas do mundo por causa de Eva, né? Então, eles transformaram a mulher numa coisa ruim. O Deus, eles transformaram, que era um Deus de chifre, transformaram no demônio, virou diabo, né? Com chifre, tridente e tal, para distorcer, para deturpar. Mas eu acho que a herança celta hoje é a herança da magia que a gente tem aí. Entendi. Louca, né? Uma história muito legal, galera, muito legal. E assim, e as bruxas e as feiticeiras? Como que elas atuavam com o povo celta? Já você fala, espera só um pouquinho, nós vamos para um break rapidinho, a gente já volta, não sai daí, pelo amor de Deus, o papo está ótimo. Lady Black, a gente já volta. Galera do bem, estou aqui com a Lady Miriam Black, falando sobre celtas, sobre fadas, sobre bruxas. E antes da gente continuar o nosso papo, eu preciso mandar um beijo para essa galerinha do Face. Obrigada, hein, galera do bem? Está assistindo a gente, está curtindo aqui a Lady Black. É o Guilherme Mariano. Olha o Guilherme Mariano. O Guilherme Mariano ele tem um pato ensinado, você acredita? Que legal! E o patinho, ele se porta como um cachorrinho. Abana o rabinho, vai dormir na casinha. Bonitinho. Deixa eu ver que coisa mais lindinha do mundo. Beijo para você, viu, Guilherme? Para toda a galera aí de Bauru. O Felipe Oliveira, o Rogério Ribeiro, o José Roberto, todo mundo aí está com a gente. E o Estênio Melo. Estênio Melo é um grande humorista, um grande imitador, um grande cantor, um grande profissional e um grande amigo. Beijo, Estênio. Obrigada, viu, lindo? E a gente vai continuar com o nosso papo aqui, que agora nós vamos chegar na bruxa, que é o que eu queria. Queria chegar na bruxa para ver o que rola. Então, quem eram as bruxas da época dos celtas? Como que funcionava? Bom, a magia, nessa época dos celtas, ela era muito comum. Né? Desculpa, tem diferença entre bruxa e feiticeira, não? Não, para mim, não. Eu acredito que seja bruxo, feiticeiro, mago. Tem gente que divide, tá? Faz essa divisão, inclusive, entre bruxos e magos. Uhum. Eu não sei porque que eles acham que o mago é alguma coisa mais que o bruxo. Para mim, está tudo ali, né? Mas, não existe. E os celtas, na minha concepção, é o que eu falo, né? Quem que era bruxo naquela época? Todo mundo. Porque a magia era natural e fazia parte da vida. Então, as pessoas naturalmente cultuavam seus deuses, inclusive elas não precisavam de intermediários, né? Não precisavam como se tem os sacerdotes hoje, os padres, tal, e nem dos druidas. Elas podiam fazer uma oferenda lá para o ancestral, para agraciá-lo, podiam fazer uma oferenda para os deuses pedindo alguma coisa. Então, todos eles eram bruxas. Todos eles eram bruxos e bruxas. Era como se, eu dou o exemplo mais vulgar de todo mundo, é como se escovasse os dentes hoje. Todo mundo escova, a maioria pelo menos, né? Então todo mundo praticava os seus rituais naturalmente. E isso veio, naquela época era muito tranquilo. Os deuses tinham as suas feiticeiras, as suas bruxas, e eles também eram feiticeiros. Só que aí chegou na Idade Média, e
até com a cristianização, né, Lucimara? A igreja tinha que acabar com esse paganismo, né, que são esses sistemas de crenças ligados à natureza, a rituais, à terra, tal. E aí eles começaram a dizer que bruxa era do mal, bruxa pegava criancinha, essas coisas horríveis, que isso nunca existiu. Né? E quais eram os poderes deles na época? Então, os celtas, eles tinham tanta ligação com a natureza, as druidisas e druidas principalmente, que eles podiam, inclusive, controlar o clima. Né? Então, eles controlavam, e assim, eu já ouvi histórias, inclusive, até pouco tempo, até o século XX, aí, de locais sagrados em florestas da Europa e principalmente da Inglaterra. Eu tenho um exemplo até de uma floresta da Inglaterra, que existe um local sagrado que tem um poço e tem uma pedra, e eles já controlaram, os velhos druidas de lá, já controlaram incêndios violentíssimos, fazendo um ritual naquela pedra. Depois de meia hora, começa a chover torrencialmente. Então, assim, eles tinham esse poder de precipitar chuvas, de controlar o clima, de parar as chuvas. Eles faziam as suas poções tanto de cura, como poções para mudar de forma física, como poções para, por exemplo, esquecer um amor perdido, coisas do tipo. Eles tinham várias, eles viviam na magia. Né? Então, e eles falavam muito em ilhas do outro mundo. O que seriam ilhas do outro mundo céltico? Então, as ilhas ou domínios no outro mundo eram lugares onde viviam seres e criaturas específicas. Então, por exemplo, um dos domínios do outro mundo é o país das fadas, onde vivem as fadas. Existe também a Montanha dos Dragões, onde existem os dragões. E existem N criaturas encantadas por lá. Aí existiam as ilhas das mulheres canibais. Cada ilha tinha a sua lenda, cada ilha tinha a sua magia e o seu perigo. Tá? O outro mundo não era só festa. Por exemplo, tinha a Ilha da Eterna Juventude, que provavelmente é Avalon, né, que é a Ilha das Maçãs, onde ninguém envelhecia, só havia felicidade, nunca faltava comida, a mesa. Delícia, não? É Avalon, Avalon, que é a Ilha das Maçãs, né, que se fala. Entendi. Antes de falar sobre os monstros, a gente recebeu mais uma pergunta aqui. Galera do bem, qualquer um que queira mandar sua pergunta, a gente está aqui e a Leide esclarece sua dúvida, tá? A Luísa Silva, do Paraná. Obrigada, Luísa. Um beijo. Os deuses celtas, eles vieram para ajudar na evolução do homem? Oi, Luísa. Com certeza, sempre. Toda intervenção divina, né, sempre teve essa intenção de trazer evolução. Inclusive, os deuses, as fadas, foram os que ensinaram a agricultura, foram os que ensinaram como usar o fogo, como algumas tecnologias para o homem. Né? As artes, dizem que as fadas ensinaram as artes para os homens, como a música, a poesia, os instrumentos. Então, eles sempre estiveram e estão do nosso lado tentando melhorar a nossa compreensão e a nossa evolução aqui no planeta. Entendi. O Lady Black, e haviam, na mitologia celta, haviam monstros? Com certeza. Como eram esses monstros? Então, esses monstros, geralmente, aqueles que eu falei no começo, né, os fomorianos, por exemplo, eram seres extremamente gigantescos, disformes. Normalmente, eles tinham só um braço e uma perna, às vezes só um olho também. Inclusive, tem uma coisa interessante. O Sauron, do Senhor dos Anéis, foi inspirado num demônio celta chamado Balor. O Balor, ele era um demônio, filho do rei dos demônios fomorianos, e ele, apesar de ter os dois olhos, ele um dia foi espiar enquanto as feiticeiras do pai dele preparavam uma poção. E quando elas saíram, se afastaram do caldeirão, ele colocou o rosto no caldeirão e aquela fumaça era tão venenosa que envenenou o olho dele e ele não podia mais abrir o olho para ninguém, porque quem tivesse no raio de visão seria fulminado imediatamente. Aí o pai dele o manteve em reclusão durante muito tempo e depois só permitiu que ele voltasse a conviver com os outros demônios com a condição de ele permanecer com o olho sempre fechado. Então, quando eles entravam em guerra, eles colocavam Balor na linha de frente, por trás levantavam o olho dele com um gancho e ele dizimava as linhas inimigas. Dizimava. Entendi. Agora eu quero falar sobre os dragões. Eu sou apaixonada por dragão. Apaixonada. Eu quero saber, eles existiam para os celtas?
Com certeza. Com certeza. Os celtas, eles existem no outro mundo, né? Eles são uma das muitas criaturas encantadas que habitam o outro mundo. E os celtas conheciam tanto dragões como N outras criaturas, as fadas, o que a gente chama hoje, né, de fênix, de basilisco, né? Tudo isso existe, né, no outro mundo e já era conhecido dos celtas. Estou recebendo uma pergunta aqui da Sandra Ramos. Ela pergunta para você se ainda existem bruxas, onde elas estão? Aqui. Eu. Existem. Tá vendo? Que simples, está aqui. Lady Black é uma bruxa, que aliás a gente já ia entrar nesse assunto. É, isso aí. Vamos aproveitar. Por que, então, que você é uma bruxa? Olha, então, a gente conversou sobre isso agora há pouco, né? Que as bruxas, que todo mundo era bruxo na época dos celtas, porque todo mundo praticava magia. Eu entendo que as pessoas se conectar com algo maior, através de rituais, é do ser humano. Faz parte da nossa essência. Todo ser humano tem os seus rituais. Todo ser humano tem as suas... necessita de algum tipo de ritual, ainda que não seja mágico, mas necessita. E nós temos essa necessidade de nos ligarmos com o nosso Criador, com alguma coisa que nos criou, que nos colocou aqui. Né? Que, no meu caso, por exemplo, são os deuses. Né? Mais especificamente, a Grande Mãe e o Grande Espírito. Então, eu acho que bruxa é quem está ligado à natureza, porque assim, a bruxaria necessariamente está ligada à natureza. E bruxo é aquele que está ligado à natureza, respeita a natureza e pratica magia. Ser bruxo, é mais do que simplesmente participar de um ritual, colocar algum símbolo no pescoço e usar preto ou não, mas eu acho que bruxo é você realmente viver isso. É no seu dia a dia, uma filosofia de vida. Eu não sou cristã, né? Nenhum bruxo, ou pelo menos a maioria deles, agora está surgindo uma vertente aí de bruxo cristão, eu não entendo muito, mas tudo bem. Mas bruxos honram os deuses antigos, né? Nós não honramos esse Deus de temor e punições cristão, porque é só isso que eles querem, por medo, né? Através do pecado. Ah, você vai para o inferno. Gente, isso não existe. Os celtas nunca acreditaram em inferno. Isso não existe. Isso é uma criação cristã, para colocar medo nas pessoas, para fazer as pessoas obedecerem. Ah, o Deus vai te punir, você vai para o inferno. Não, gente, não tem isso. Você vai responder pelos seus atos. Eu falo que a pessoa pode fazer o que ela quiser. Qualquer coisa, você quer matar, mata, você quer roubar, fica à vontade. Só que você é responsável pelos seus atos e você vai responder. E no paganismo, na magia, na bruxaria, não tem desconto. Tá? Não é igual cristão ou evangélico, sei lá o que aqui. Ah, vamos fazer um terço aqui, paga um dízimo aqui que resolve. Não, não resolve. Você vai ter que arcar com a responsabilidade daquilo que você desencadeou. Ou seja, se você fizer o bem, consequentemente, você vai necessariamente receber o bem. É sempre assim. Ah, entendi. Agora, por exemplo, hoje, como é o Dia das Bruxas, estou entusiasmado com o Dia das Bruxas aqui. Ah, eu gosto também muito. Existe algum ritual específico para hoje, de uma forma geral? Existe alguma coisa que as pessoas façam para ou receber um agrado, ou receber até uma graça? Existe isso? Olha, na magia... Por que as pessoas todas comemoram o Dia das Bruxas se pintando com aquelas roupas? Ah, tá. Não. Aquilo ali é Halloween. Né? O Halloween, ele teve origem numa celebração pagã, celebração celta, na verdade. Foi assim que rolou? Isso, que é o Samhain. Né? O Samhain é aquilo que eu estava falando. É um festival, é de uma celebração celta de honra aos mortos. Então, o que os celtas acreditavam? Que durante os 3 dias de Samhain, ou Samain, como se fala, né, na Gália e na Escócia é Samhain, o véu que separava o mundo dos vivos e dos mortos era suspenso e os espíritos estavam liberados para virem para a Terra. Só que vinha tudo. Vinham tanto os ancestrais visitando seus parentes que ainda estavam aqui, como vinham espíritos não muito bons, às vezes até algumas criaturas que não eram legais, esses demônios, essas criaturas que vivem no outro mundo, que também não são muito boas. Existe também, tá, gente? Não é só a fadinha boazinha, não. E nem as fadinhas neutras, tem as criaturas mais trevosas mesmo. E aí, o que eles faziam? Para se proteger, eles se fantasiavam de demônios também, porque aí eles acreditavam que os demônios não iam saber quem era quem e não iam perturbar, então, alguém que eles achassem que também fosse demônio. Então, daí veio o Halloween,
Porque quando os imigrantes irlandeses foram para os Estados Unidos, eles continuaram com essa tradição dessas 3 noites eles se protegerem, e se eles tivessem que sair de casa, eles saíam fantasiados, porque eles morriam de medo de serem atacados por demônios, levados para outro mundo, né? E daí surgiu a tradição do Halloween. Isso daí é uma brincadeira e é muito legal, né? Mas não é uma celebração religiosa celta, vamos colocar assim. A celebração religiosa celta que se pode fazer hoje, especificamente, que é Beltane, que é um outro, é, por exemplo, acender uma velinha amarela, pedindo abundância e prosperidade na sua vida. Só que, assim, de tudo, não só material, de amizade, de amor, de saúde, de coisas boas, de sucesso, de brilho. Então, esse é se fazer hoje e pode se fazer amanhã também, nesses 2 dias. Então, o legal é pegar uma velinha amarela de qualquer tamanho, é isso? Isso, uma velinha amarela. Se não tiver amarela, pode ser uma branquinha também, desde que a intenção, né? Se você quiser acelerar as coisas, uma vermelha. Aí você pede por um objetivo específico e fala que você quer aquilo mais rápido na sua vida. Ah, eu vou sair daqui agora, eu vou pegar uma de cada cor. Todas, né? Todas as cores, vou acender e vou orar. Né? Isso aí. Hoje é o dia, então, de fazer isso. Olha que bacana. Deixa eu aproveitar e falar aqui do Adriano Ribeiro. Beijo, Adriano, de Santa Catarina. Ele diz o seguinte: é mito ou verdade que o dragão cospe fogo? Ou foi o homem que inventou essa história? Como que é? Não. Oi, Adriano. Isso, ele cospe, mas é um fogo etéreo, né? É no outro mundo. Não é um fogo, porque são criaturas semimateriais. Elas não são materiais como a gente. Então, eles cospem o fogo, mas é energia, tá? Não é um fogo que vai pegar aqui e vai queimar, tá? Mas é energia. Eles cospem fogo. Alguns, né? Porque tem os dragões d'água, tem vários tipos. Você gosta mais de qual? Eu gosto do meu. Normalmente, os que ficam mais próximos de nós são os do fogo mesmo, né? Mas são aqueles do Game of Thrones, não? Eu me apaixonei por esse seriado. Eles são lindos, mas pode ser. Eles aparecem, na verdade, assim. Os dragões não são exatamente daquele jeito que a gente vê, né? Que a gente vê não em filmes, em desenhos e etc. Mas eles podem aparecer daquele jeito para se identificar com o que a gente tem em mente. É como as fadas também, né? Tem fada que parece bonitinha, parece uma borboletinha. Por quê? Porque é essa imagem que a gente tem em mente. Então, eles querem atender às nossas necessidades. Mas eles são mais lagartos mesmo, eles são mais grandões, não tão coloridos, mas existem bastante. Entendi. Ô, Leide, eu quero saber, assim, para nós hoje, qual o legado da espiritualidade celta? Olha, o legado da espiritualidade celta é que nós temos uma mãe que criou tudo que existe, né? E ela é uma mãe que ela abençoa, ela cuida, ela protege, ela ama os seus filhos incondicionalmente. E ela nos ama tanto que ela nos permite o livre-arbítrio, inclusive de errar, para que nós possamos aprender e, com isso, evoluir. Né? Então, eu acho que esse é o maior legado, e a liberdade. Porque é aquilo que eu estava te falando, não existe pecado, não existe punição. O que existe é causa e efeito. É atitude e responsabilidade. Você faz, você vai arcar. E ponto. É simples assim. Né? Então, esse é o caminho. Você não tem que ter medo dos deuses. E nem ficar pedindo coisas para eles. Porque, veja, você tem tudo o que você precisa. Eles já te deram isso. E você conquistou uma parte disso. Então, você precisa andar com as suas pernas, né? E, assim, pedir o quê para os deuses? Sabedoria. O que a gente não tem. Sabedoria, orientação. Eu não sei o que eu faço, eu não sei para que lado eu vou. Mas Salomão pedia, né? Só né? Sabedoria, né? Mas não me dá isso, me dá aquilo. Não, isso você tem que conquistar. Né? Você que tem que buscar. Esse é o caminho. Eu acho que esse é o maior legado hoje dos celtas para nós. É o respeito à mulher, né, em comparação com a Deus, é o respeito à mulher, a admiração à figura feminina e a liberdade. Legal. A Sandra Ramos também já disse que vai fazer o ritual que você falou. Muito bom. Eu tenho vários, gente. Eu tenho vários. Todo mundo acendendo velhinha. Eu vou acender uma vermelha, uma azul,
uma amarela, uma Todas. verde, uma branca, Uma preta. uma nude, tudo que tiver. Chique. Sou chique, eu quero uma preto nude. para pedir sabedoria, para pedir conhecimento, né? Todo mundo tem medo do preto, né? Mas É. o preto pede sabedoria, conhecimento. Nossa, agora eu vou passar já e já vou comprar em todas as velhinhas. E a oração a gente faz Sim, na a nossa oração cabeça, tá? eu sempre falo que é do coração, né? Você É. fala com as suas palavras que está perfeito. Agora, quando acender as velhinhas, a primeira coisa tem que ser grata. É grata, né? Tem que Isso ter é gratidão, importante. a primeira coisa. Bem Não é lembrado, Lucimar. Isso é super importante, exatamente. isso? Não é? É É lógico. isso aí. Gratidão, aí tudo bem. Galera do bem, olha, chegou no final do nosso papo. Passa rápido, né, Leide? Muito rápido. Eu estive aqui com Lady Miriam Black. Obrigada pela sua presença, adorei. Ah, eu que agradeço, adorei também. As pessoas que quiserem as suas palestras, onde procura você? Olha, gente, eu tenho o site que é o bruxas.net.br. Ali tem minha agenda dos eventos que eu participo. Eu tenho a página do Face, que é Lady Miriam Black. Tenho o meu perfil, que é Miriam Black. Quem quiser me procura, eu adiciono, né? E é por aí. Obrigada, viu, Lady Miriam Black, pela sua presença. Eu que Adorei. agradeço, foi uma honra. Adorei. Obrigada mesmo. Galera do bem, não se esqueça, me siga no Instagram, @LucimarAparise, e não se esqueça, todo sábado, às 12 horas, eu estou na Rede Brasil apresentando um programa de entretenimento. Você não pode perder. E todos esses programas estão no nosso canal no YouTube, tá? Caso você perca, esse de hoje, por exemplo, a gente já coloca no nosso canal no YouTube. Galera do Face, beijo, obrigada de acompanhar a gente, e até terça, às 13 horas, aqui, na demaistv.com.br.